fiz letras na PUC, São Paulo. Tinha uma matéria, não sei se tem ainda, muito bacana, que chamava Arte e Cultura. Então a gente fazia a relação entre texto, né, entre poesia e pintura. E aí abriu um universo, né, para mim. Eu não pensava em livro, eu fui trabalhar para uma editora fazendo jogos. Então eu pegava livros de um autor muito famoso, e criava um jogo de multimídia, eu me aproximando dos autores de literatura infantil, das editoras, eu comecei a falar, mas por que eu não poderia escrever um livro? Inventava muita história, histórias fantásticas e tal. A minha avó contava histórias de família mesmo, acho que eu era uma ouvinte. O processo do escritor, ele é cada vez mais ampliando o universo. Quer dizer, lógico que faz parte esse universo da tua infância, da tua família, dos seus próximos, dos seus amores, né? Mas depois ele vai trabalhar inúmeros personagens, se descolar mesmo até de quem é você e saber construir um outro. Meu primeiro livro de ficção chama Ítalo, é a história de um menino que parte para uma viagem fantástica e tal. E aí é o segredo da avó Maria, e é toda uma experiência que a menina busca ali no quarto da avó, que acho que tem uma relação sim com o quarto da minha avó, com uma penteadeira muito bonita que tinha espelho, gavetas e coisas de mulher. E aquele espelho, que parecia um espelho mágico, de alguma forma é a menina que vai explorar as coisas da avó e no caso ela vai descobrir um outro segredo. Depois do Ítalo eu fui para a poesia. Quando eu vou fazer uma poesia eu penso muito fortemente nessas questões todas, na forma. Eu trabalho toda a sonoridade das palavras. Eu conheci o stand da Cáliz, gostei muito dos livros e eu tinha um autor que até eu tinha estudado bastante na PUC, que era Oswald de Andrade, que eu tinha gostado muito, tinha me fascinado a literatura dele. Propus esse livro aqui para Cáliz e elas aceitaram, aí foram 2 anos de pesquisa, de entrevista. Eu tentei fazer com que as marcas desse escritor estivessem presentes, não só pelos poemas, como até a própria capa, que são desenhos dele. Me aprofundei no universo do modernismo. Alguns dos que eu fiz foi o Oswald, a Tarsila e a Anita Malfatti. Logo no começo, quando eu fazia biografia para criança pequena, eu falei assim, biografia, será que ela se interessa mesmo? E aí eu tive muita surpresa. Tem um livro que chama Aleijadinho, a biografia do Aleijadinho, a infância do Aleijadinho. Porque eu fui descobrindo o quanto os meninos, as meninas, elas sabiam o nome do pai do Aleijadinho, o nome inteiro do Aleijadinho, que é Antônio Francisco Lisboa, né? Então, o quanto essa estrutura de biografia que conta o nome dessa criança, quem era o pai, quem era a mãe, onde ela vivia, o que ela fazia, quer dizer, ela se identifica muito, porque a criança, a partir dos 7 anos, ela está muito ligada em tudo isso, né? As pessoas da família, quem é o avô, os nomes, o nome dela. Os meus livros que eu ilustro são geralmente de poesia. Tem uma coisa está ligada à outra. Sempre nasce primeiro a ilustração e depois o poema. Acho que é importante pensar que o ilustrador é um primeiro leitor da tua obra. Então, assim, ele é um leitor que vai criar uma outra obra, né? Que eu acho que não vai simplesmente repetir aquilo que o texto está dizendo. Ele vai colocar a arte dele. Então, eu respeito muito. Eu achei muito bonita a ilustração do Segredo da Avó Maria, achei interessante a maneira como ela dialogou com o texto. Quando eu tenho um encontro com a criança e eu vejo, quer dizer, o que aquele texto levou essa criança a pensar, a imaginar, que tempo será? Nini cocó, laranja da China, tabaco em pó, galo que canta, caró cocó, pinto que pia, piripipi. Se um professor, de repente, pega um livro assim, quer dizer, ele pode buscar, de repente, essas músicas e trazer para a classe, quer dizer, além da história, você tem um universo para explorar.
quanto mais você vai lendo, mais você vai entrando em contato com outras formas de dizer.